Graça e paz, amado de Deus, mais uma grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo no dia 2 de agosto do ano 2020, neste domingo, Escola Bíblica Dominical. Vinde, univos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Jeremias 50, verso 5. Deus está proporcionando esse domingo de Escola Dominical, na Escola dos Perfeitos. Nós queremos contribuir com aquilo que durante toda a minha vida eu recebi e eu quero fazer chegar até você, como a gente sempre tem feito, todos os domingos ou todas as ministrações. Deus muito te abençoe e, portanto, nós iremos agora orar, colocar tudo diante de Deus, para que sejamos sempre favorecidos pelas mãos do Senhor. E vamos lá então orar a Deus e acreditar em tudo quanto Ele vai proporcionar nessa manhã e nesse dia. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graça te damos por essa rica oportunidade, por esse momento que não se repetirá. Ele é único, é agora e hoje. E eu quero, em nome de Jesus, o nosso Salvador, aquele que é o nosso Redentor, Libertador, Pastor, Amigo, Adonai. Em nome do Teu Filho, Senhor, nós queremos apresentar essa Escola Bíblica Dominical em Tuas mãos e já agradecendo por tudo quanto já foi proporcionado. Nós te louvamos e explicamos que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que estarão ou que estão participando através da Escola Bíblica Dominical. Perdoa os nossos pecados. Vá em conta da necessidade de cada um. Com certeza a Tua palavra vai gerar fé, porque a fé veio para ouvir da palavra de Deus. É a nossa oração, confiando em Ti, Senhor. Amém. Amado de Deus, a cada domingo Deus tem dado essa oportunidade de nós crescermos com o conhecimento da Sua palavra. Toda a minha vida eu pude estar no meio de pessoas muito importantes que me fizeram ter acesso a conhecimentos. O conhecimento tem a sua importância gigantesca na nossa vida, por toda a nossa trajetória. A Escola Dominical é uma das escolas que irão, evidentemente, fazer com que cada um de nós cresçamos através do conhecimento. Porém, a Escola Dominical é a escola dos sábios, dos perfeitos, porque ela é ministrada nas disciplinas da Palavra de Deus, do conteúdo que está que se encontra nos 66 livros da Bíblia, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. E como cooperador do reino, eu pude aprender e ter desses homens, desses ministros e ministras do Senhor, revelações. Isso, dados importantes, conteúdos espirituais, conteúdos bíblicos das Escrituras Sagradas. E nós estamos estudando nível de comprometimento, revela grau de espiritualidade. Porém, na temática, depois disso, na quarta estação em Mara, que as águas de Maras foram intragáveis, difícil de beber aquela água, mas há muita coisa para a gente beber da fonte inesgotável, que a fonte inesgotável está em Jesus. Então vamos transbordar no dia de hoje e quero contribuir com tudo aquilo que eu aprendi, que eu venho aprendendo, porque faz parte de um processo, né? Então vamos em nome de Jesus, resgatar a lição da semana passada na citação do texto e procurar ter uma abordagem mais elástica. Já quero antecipar para você, abrindo aqui um parênteses, domingo que vem, que será o dia 9, será o nosso reencontro na Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo, será presencial. Preste muita atenção, porque no domingo que vem, às 10 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós estaremos presentes. A ministração ocorrerá no templo da igreja, primeira igreja Batista Branca. Não vai ser no tabernáculo, vai ser na PIBAB, na casa ministerial. E nós vamos estar pronto a receber cada um de vocês para entrar num aprofundamento essa aula
do retorno será muito importante, porque nós iremos entrar em determinados aspectos que você até agora não viu e não destacamos eles porque estávamos reservando como preciosidade para o dia 9 de agosto, segundo domingo do mês de agosto desse ano de 2020. Nós iremos retornar depois de quase 5 meses em escola dominical presencial. Nós iremos retornar. Quem que pode vir? Todos. Só siga a orientação dos altos céus, do comprometimento e a responsabilidade dos vossos familiares e, evidentemente, com a sua liberdade de ir e vir, que ninguém pode proibir ou coibir. E nós vamos estar esperando você e será uma aula daquela imperdível, que não se pode faltar de jeito algum. Fechando parênteses, vamos retornar, já queremos resgatar o versículo bíblico que nós estamos procurando fazer uma abordagem sobre as águas de Mara. Mara, amargoso. Como são águas? Águas amargas. Vamos então o texto que nos tem levado a outros desdobramentos que se encontra no capítulo 15 do livro de Êxodo, no verso 25. Pegue a sua Bíblia e preste muita atenção. Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou nas águas essa árvore, esse madeiro, esse arbusto, esse galho, e assim as águas se tornarem doces, da amargura à doçura. Ali Deus lhe deu um estatuto e ordenança, e ali, olha bem o que está escrito, os provou. Provou quem? As pessoas. O povo de Deus foi provado ali. Então, águas amargas faz parte do laboratório de Deus. O que é um laboratório? Onde há experimentos. E talvez já numa pressa de você querer tirar uma conclusão, será que Deus e o que o pastor agora está falando, que se é laboratório de Deus, então quando a gente pensa em laboratório, vem logo a ideia de cobaias. Não, não somos cobaias. Nós não somos ratos, nenhuma espécie para ficar testando no que diz respeito ao sentido em que se é feito os experimentos dentro do laboratório para verificar e fazer, evidentemente, os experimentos, averiguando com isso os prós e os contras e extraindo os benefícios ou as desvantagens quando se faz um experimento no laboratório. Nós somos filhos de Deus, porém não deixaremos de ser testados, de provados, de examinados como todo aluno para se formar e ter o seu canudo, procurar ter uma formação oficial, um carimbo com o selo dos órgãos competentes, no caso o Supremo Tribunal Celestial, no caso o trono de Deus, para chancelar e colocar lá a marca do Espírito. Nós vamos ser provados, nós vamos ser testados, nós vamos ter que fazer exames. Isso mesmo, então a vida revela para nós essas lições de dia a dia. Então é nesse sentido que é o laboratório. No laboratório é o sentido de nós passarmos por experiência. E quem passa por experiência, amado, faz o quê? Tem esperança. E aí leva-nos a gente ter uma formação com conteúdo exemplar. Então, quando nós observamos esse verso 25, eu quero chamar também a atenção, porque no verso 22 do capítulo 15 de Êxodo diz que eles não acharam água. Então, quando eles encontraram águas às vistas, eles observaram ver aquele grande poço, aquele grande lago, aquela grande quantidade de água, porém, quando foram beber, a grande decepção que a gente vem repetidamente falando isso a cada domingo, águas que foram intragáveis, dessaborosas, águas inúteis, águas amargas. Ninguém quer viver a amargura da vida. Então, para nós entendermos essa questão de águas amargas, eu preciso dar um break, um stop, uma parada até então sobre aquela árvore que foi lançada, sobre essa madeira, sobre esse arbusto que foi lançado, e nós precisamos fazer, amado, uma outra sondagem. Como eu disse inicialmente, por ter passado por várias
pessoas que me forjaram, me deram uma formação com qualidade, eu não posso desperdiçar a oportunidade de transmitir para você orientações de primeira linha, de alto nível. Por favor, não veja e não pense que nós somos uma sumidade, de modo algum. Cada vez mais que eu estudo a palavra de Deus, eu me sinto mais sem saber, porque a vontade é de se intensificar mais. E assim, quando a gente mergulha na palavra de Deus, meu Deus, o quanto a gente não conhece, porque cada vez mais que a gente se aprofunda, maior se torna a imensidão do conhecimento da palavra. Então, é nesse aspecto de fazer com que você também tenha acesso ao que eu tive. E eu quero transmitir, a partir da nossa relação, comunhão com Deus, do conhecimento que me foi chegado, até hoje eu procuro ler muito livro, estudar, e também da comunhão com o Senhor no nível das experiências, e assim eu procuro transmitir através de pesquisa, de estudo, de revelação, como falamos no domingo passado. Iluminação, clareza da palavra, revelação, penetrar no conhecimento divino, no trono dele, aquilo que o Espírito pode nos conceder, num canal de acesso entre Deus e o homem. E, evidentemente, como nós temos revelação e iluminação, não temos dúvida que Deus quer nos fazer compreender a dimensão da sua palavra. Observando isso, eu queria levar você lá em 1 Coríntios, um texto muito conhecido, que insisto em sempre fazer uso dele, está no capítulo 2 de 1 Coríntios, onde nós vamos encontrar o seguinte, essa informação que Paulo vem compartilhando com a igreja de Corinto. Quero insistir nisso. Por quê? Porque Paulo, ao lidar com a igreja de Corinto, era uma igreja que tinha dons espirituais, todos os dons espirituais, mas eram também carnais. Se envolvia com uma promiscuidade enorme. Por isso que durante todas as duas cartas a gente vê Paulo na defesa do seu apostolado e garantindo uma orientação de ser o mestre deles, de ser o pai espiritual deles, o cuidado que um pai tem para com os filhos. E nesse cuidado, ele quer mostrar a diferença entre um homem natural e um espiritual. Então a pessoa que segue os ensinamentos e os conhecimentos do mundo e aqueles que seguem a sabedoria da escola dos perfeitos, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo. Eu creio que você tem o Espírito Santo e por ter o Espírito Santo, nós nos unimos em um só Espírito, se tornando um, para termos acesso. E quando nós temos acesso a Deus, esse é o aprendizado que eu quero compartilhar. Eu quero levar a você no Espírito a compreender as coisas espirituais. Em que? Águas amargas. Se são águas amargas e aquele povo enfrentou, aquele dissabor, o que vem significar isso? Será só as orientações e tudo quanto nós ministramos nos domingos passados, como também uma representação da insatisfação de Deus dos 430 anos, ele vê naquela amargura do sofrimento do seu povo, para mostrar para o povo que o rio Nilo estava dentro deles, ou seja, o Egito estava no povo, e ao beber aquela água era exatamente sentir o gosto de que é o mundo, que é o Egito na vida. Então, dentro dessa dinâmica e levando a compreensão de homens espirituais, Paulo vai escrever, e preste atenção nisso, porque eu insisto para que isso cada vez mais entre na sua mente, você comece a entender o seguinte: eu não sou um homem carnal, eu não sou um homem natural, eu sou um cidadão celestial, vivendo experiência terrena, e por isso que eu sou mais do que natural, do que espiritual, eu sou um homem cidadão celestial. E para termos esse nível e sair do sobrenatural, Paulo vai dizer no verso 11 do capítulo 2 da primeira carta à igreja de Corinto: pois qual dos homens entende as coisas do homem? Qual? Senão o espírito do homem que nele está. Assim também as coisas de Deus, nem as compreendeu senão o Espírito de Deus. Para que eu possa ter compreensão das coisas de Deus, no que diz respeito
as águas de Mara, e a gente vai levar a uma outra linha de compreensão e dar um desenvolvimento bem sequencial, a fim de que você tenha maior compreensão, ou seja, você tenha uma elasticidade, ter uma ampliação de maiores informações e dados. Portanto, você precisa ser espiritual, você precisa acessar com a mente de Cristo, você precisa, para compreender o que nós vamos agora abordar daqui a pouquinho, você precisa ter uma mente de Cristo, e essa mente de Cristo só com a presença do Espírito Santo. Ora, nós não temos recebido o Espírito mundo. Se você for mundano, se você for carnal, quer aprender com a cátedra, com o conhecimento apenas da ciência e do mundo, você vai se distanciar do trono, você não vai ter como acessar, ter liberdade, porque haverá restrição em razão da sua mente, do seu coração, dos raciocínios, sentimentos, emoções e dos pensamentos serem bloqueados, porque só o Espírito pode te levar ao trono, a compreensão da abordagem das águas de Mara, que nós vamos levar você a ser um homem espiritual, a fim de que compreendemos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. No verso 12 é de graça, mas tem um preço, uma entrega, um compromisso, uma vida com Deus. E no verso 16 diz assim: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vejam só, eu e você, nós temos a mente de Cristo. Significa que quando eu penso, quando eu sinto, quando os meus pensamentos, meus raciocínios estão em Cristo, no mesmo Espírito, no Espírito Santo, eu vou compreender a abordagem que nós vamos desenvolver agora nas águas de Mara. E nós vamos resgatar uma ideia que eu estava segurando nas aulas passadas, para que nós tenhamos uma compreensão bem mais, olha só, penetrante ao conhecimento de Deus. Por isso que quem tem uma mente de Cristo penetra nas coisas de Deus, nas profundezas de Deus. Não é à toa que lá no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus vai dizer o seguinte: porque não compreendeis a minha linguagem, é porque não podeis ouvir a minha palavra. A linguagem de Jesus era a linguagem de quem conviveu, quem convive, quem tem comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles em comunhão. Então, quando Jesus vem ser assunto da terra, o Filho de Deus, a expressão máxima na vida humana de divina, era para nós vermos que aquele verbo, que a pessoa, que a palavra que está em Jesus é para levar, como ele disse lá bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Para que você seja um espiritual, você tem que ter a mente de Cristo, para compreender toda a elasticidade que nós iremos dar sobre águas amargas, sobre águas dentro desse contexto da jornada do povo de Deus. Tu precisas da mente de Cristo. Deu para se ligar? Então vamos para o próximo time, né? Para o próximo momento, e a gente vai criar essa abordagem que você vai ficar, meu Deus. E aí, quando for no dia 9, na escola, o retorno da escola dominical presencial, você vai ficar, pasmo, surpreendido por vários conhecimentos. Até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Você já estava de saudade do clichê, do chavão, né? Sempre com Deus juntinho de você, escola bíblica dominical. Então a gente resgata esse chavão para deixar você bem ligado. Olha, amado, nós estamos agora procurando entrar num aprendizado onde nós vamos destacar termos, figuras, fatos. Falando em fatos, a realidade do povo era a seguinte: águas de saborosas. 3 dias, uma grande experiência. A garganta daquele povo estava seca. Só precisava só de uma gotinha. Um copo d'água dado para o povo de Deus. Há 2 domingos passados nós falamos em quase 6 milhões, e em alguns momentos nós falamos 6 mil, 8 mil. Houve esse equívoco, esse lapso, mas eu queria dizer para você que eram quase 6 milhões de pessoas e mais de 2 milhões bocas de animais. Jovens, crianças, bebês, mulheres grávidas, doentes, adolescentes, idosos, casados, solteiros, moça, rapaz, todos estavam ali, fora os animais, que poderiam ter animais já cansados, sem beber água,
todos estavam passando por um processo de exaustão, um desgaste enorme, exigiu muito da mente, do físico, do corpo, da vida daquelas quase 6 milhões de pessoas e mais de 2 milhões de bocas, de cabeças de animais. Era muita boca para beber água, uma sequidão só, a terra árida, castigante, termos esses que você já está familiarizado. Eu queria fazer uma abordagem agora trazendo para o livro de Êxodo, onde está, nesse capítulo 15, a experiência de Mara, mas eu quero, me pergunto quando eu digo quero, é no sentido de levar a você, diante do entendimento que comecei a explorar alguns aspectos importantes que precisam ser salientados para você, de chamar a atenção, de você ter, como eu disse lá no início, uma compreensão mais elástica, penetrar no trono de Deus. É claro que se você pegar livros, dicionários, interpretação, exegese, comentário, análise, você vai entender e até mesmo você vai encontrar valores enormes de todo um estudo. Mas, além disso, nós queremos também trazer a você um certo encaminhamento de que dificilmente você vai encontrar nos livros abordagens sobre Mara. Ser bem sucinto, tudo, qualquer dicionário, qualquer livro exegético, de análise, de comentário, seja qual for os livros que estudam, que abordam isso, até porque nós temos poucos livros, uma escassez enorme sobre essa abordagem que a gente está procurando na escola dominical sobre Mara. E aqui você está tendo essa oportunidade sem igual. Glória a Deus, porque eu aprendi, estou aprendendo, estou levando você a compreender e nós interagirmos e participarmos. Então é sempre bom você dar o seu like. Se você também quer dar o seu dislike, tudo bem, mas que seja coerente, prudente e veja se realmente não passa de uma insatisfação pessoal ou de que realmente você não teve a compreensão. Eu quero cooperar com você. Bom, voltando aqui para a mesa, voltando para a Bíblia, eu quero chamar a atenção. Águas de Mara, águas amargas. E nós vimos nos slides, eu queria chamar a atenção para você, vejam bem isso, depois disso aqui, na experiência da travessia do mar, mas nível de comprometimento revela grau de espiritualidade. Você não pode deixar de perceber isso, que nosso nível, ou seja, a partir do momento que eu vou intensificando, me comprometendo, sendo mais responsável, mais entregue, mais dedicado, mais estudioso, mais compromissado com o conhecimento, com a palavra de Deus, eu vou tendo o quê? Um nível de comprometimento. Eu vou tendo uma aliança, maior junção, maior ligadura com Deus, maior intimidade, e eu vou ter um acesso bem direto. Aí eu vou ter as confidenciais, os secretos de Deus vai passar para você. A partir do quando? Quando aumenta o meu nível de comprometimento. E aí vai revelar o grau de espiritualidade. E o grau de espiritualidade vai definir o tamanho, me permita, a certa dimensão de como você se encontra com Deus a nível do conhecimento da sua palavra e das revelações do trono de Deus. Deus quer te revelar coisas tremendas, perfeitas, coisas assim do alto. E quando a gente aprende as coisas do alto, por isso que Paulo vai dizer assim, pensar nas coisas do alto. Então, à medida que eu penso nas coisas do alto, eu vou ter uma compreensão do alto e vendo o mundo abaixo de mim. Eu vou ter uma visão maior de todas as coisas que cercam a minha vida, a sua vida, em todos os setores. O espiritual, mesmo que ele passa por dificuldades, ele saberá encarar. Então Deus queria que o seu povo ali no deserto de Sur, naqueles 3 dias, pudesse aprender da escassez, da aridez, da sequidão, do deserto, da sede, da exaustão, da fraqueza, tirar uma lição de que Deus tem como e só vai fazer sempre isso, suprir a nossa necessidade. Quando a gente vai fazer sempre isso, não caráter obrigatório, porque somos filhos. Então, porventura, um filho pedindo pão, o pai lhe dará um escorpião, desejando um ovo, vai lhe garantir uma serpente? Claro que não, os evangelhos apontam para isso, o ensinamento de Jesus diz isso. Então, o pai queria muito saciar, queria muito atender, não queria só dar uma gota para saciar aquela sequidão, garganta seca, não, ele queria dar mais do que copo, ele queria dar águas jorrando para fora, mas mais do que água,
no que diz respeito a essa capacidade, né, de beber, de saciar, de sentir bem, o bem-estar, a saúde, era água espiritual. Ou seja, conhecimento, transbordar de Deus na sua vida. É isso que a gente está se propondo a ensinar, a transmitir, a cooperar com você. Então, depois disso, da travessia do Mar Vermelho, ocorreu o sul, deserto do sul, 3 dias, e Mara. Vamos lá, próximo slide, estou sentado aqui para que você tenha. Depois disso, Mara, a 4ª estação. Preste atenção nisso. Lembra quando eu falei sobre que tem muita coisa sobre essas águas amargas? É claro que o Mar Vermelho não era água amarga, mas era água salgada. Então, no Golfo Suez e o Golfo de Aqaba, que é todo hoje o Mar da Arábia. Quando a gente fala da 4ª estação, porque a gente vai encontrar a primeira estação, Sucote, a segunda, Etam, a terceira, Pierote, a 4ª, Mara. Olha bem, no domingo que vem eu vou explicar de passar e estacionar. Porque, pense aqui comigo, 3 dias no deserto, será que eles não pararam um só segundinho para descansar? Opa, se pararam, porque durante o dia a temperatura no deserto 50 graus, de arrancar a mufa, de esmagar o crânio, de derreter a massa cefálica da nossa mente. Ninguém aguenta. E à noite, amigo, a temperatura baixa bruscamente, é um vento, é um frio daquele. Como é que pode? Um ambiente tão hostil, Deus permite que aquele povo esteja lá para ser testado e provado. Há momentos na nossa vida que a gente passa por isso. Nós somos testados, nós somos provados, nós somos examinados. Isso mesmo, nós somos examinados nos momentos de dificuldade, nos momentos hostis. Então, vejam bom, Mara, a 4ª estação, passaram pelo mar. Então, antes de passar pelo mar, vamos contar quantas paradas obrigatórias. Sucote, 1. Segunda, Etam, terceiro, Pierote. Mas antes do mar, 3 paradas. Depois que atravessaram o mar, qual foi a primeira parada? Mara. Depois disso, antes de chegar na 4ª estação, que é a primeira parada depois do mar, ou seja, de enfrentar, isso tem uma revelação. Eu quero explicar isso no domingo que vem. Você não pode deixar de ver, que eu vou entrar em profundidade, você vai ver o quanto isso tem a ver com a sua vida. Porque 42 estações em 40 anos do povo de Deus é a trajetória. Nós hoje, quando nós vamos apresentar um currículo, quando nós vamos querer se candidatar a uma vaga no trabalho, nós ou mandamos por e-mail, ou enfim, usamos os meios hoje da internet, da informática, dos sistemas computadorizados, a gente procura passar para se candidatar a uma vaga, enviar o nosso currículo. O nome é, no latim, currículo vitae, ou seja, trajetória da vida. Então, o currículo vitae, a trajetória da vida do povo de Deus, foram 40 anos. Essa foi a escola do deserto, com 42 estações. E a 4ª estação é Mara, na sequência, na ordem, saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, mas quando eles atravessaram o Mar Vermelho, a primeira estação é Mara. Ou seja, um início com amargura. Porque isso, se você vier domingo que vem, você vai ver o quanto isso é aplicado, o quanto isso faz parte do seu currículo vitae, da sua formação como aluno da Escola dos Perfeitos. Então, vamos então para o capítulo 7 de Êxodo, mas antes eu quero ainda, na sequência, por favor, ao nosso técnico aí do slide, da ânsia ao duro sabor. Isso mesmo, nós já vimos isso por 2, 3 vezes. A ânsia de tomar uma gota, um copo d'água, de saciar a sede, aquela expectativa, terra à vista, água à vista, não é miragem, acharam que era um oásis. Isso mesmo, acharam com oásis. Poxa, o que é oásis? Há um paraíso, um pedaço de paraíso na terra, fantástico, extraordinário, vai ser uma experiência daquela de eu beber da água, comer do fruto, pegar aquela sombra, porém, era Mara.
A ânsia se tornou, amado, não uma expectativa boa. Às vezes nossas ansiedades são ansiedades, sabe, com expectativa boa. A gente fica ansioso por uma coisa boa acontecer, e quando acontece algo ruim, estraga, né, o prazer, a gente fica realmente perplexo, porque tamanha era a aposta, tamanha era o nosso sentimento, era a sensação de se dar bem, e aí veio o dissabor, águas de maras terríveis. Então, nós vamos à próxima sequência, rapidamente você já viu isso, o animal típico do deserto. O camelo se dá muito bem no deserto, porque tem no seu ventre compartimentos que armazenam água e não sofre. Então, nós precisamos, caracteristicamente, apenas a nível de configuração, ter resistência como camelo e saber ter as nossas reservas d'água. O que é isso? Você precisa ter reservas espirituais. Porque para enfrentar um deserto da jornada desse mundo, se você quer ter uma aprovação do seu currículo, diante de Deus, diante dos homens, com o selo do Espírito, saiba de uma coisa, você precisa ter reservas, como um camelo, ter reservas dentro de você. Dentro de você, se o Espírito Santo estiver dentro de você, ele vai fazer com que você tenha essa reserva, porque quando você for enfrentar a dificuldade, você está abastecido para enfrentar outras realidades. Então vamos ao próximo, a figura, e o tempo está correndo, mas vamos lá, em nome de Jesus, vamos lá, a próxima figura que a gente vai ver, animal típico do deserto. Aí nós vimos, lembra das águas fictadas, nós queríamos encontrar quem era o culpado. Será Deus? Deus colocou um veneno naquelas águas, foram os animais, foram os demônios, foi Satanás, foram os beduínos, foram os viajantes, foram os peregrinos. Afinal de contas, quem são? Ou qual é o culpado para que as águas de Mara fossem amargas? Águas que não eram águas potáveis, que não tinham condições de beber. E no deserto, você só tem uma vontade: beber água e pegar sombra fresca. Água e sombra fresca. Não tiveram sombra, nem tiveram água fresca, tiveram águas amargas. Então, será que foi bolo fecal, ou seja, os coliformes fecais, ou seja, os dejetos dos animais, lançado, urina também, lançado, porque à medida que o animal entra dentro de uma poça, entra dentro de um lago, ele não está nem aí, não tem a nossa capacidade de raciocínio de que aquilo que eles estão ali bebendo tem todos esses riscos. Claro que os animais têm todos os seus instintos, mas ali mesmo eles defecam, ali mesmo eles urinam. Agora vejam bem, será que foram eles que fizeram isso nesse lago, nessa lagoa? Nesse espaço aquático? Outra figura, então as águas ficaram infectadas. E aí despejo do Nilo, poça de Mara. Ou seja, aquilo ali, o que é uma poça d'água? Poça de lama. É um espaçozinho onde as águas se concentram e ficam ali estagnadas, paradas. Então virou uma poça. Será que ali era o Rio Nilo, a representação do Rio Nilo? A amargura de beber da água do mundo sem perceber o dissabor, acha que é gostoso? E o mundo tem as suas coisas gostosas, mas depois você vai ver o resultado para a sua vida com Deus, uma vida espiritual realmente decadente, prejuízo enorme e da falta de um relacionamento profundo, íntimo e amigo de Deus. Então, será que foi naquele encontro daquelas águas uma poça de lama, de veneno, porque aquelas águas eram amargas? Foi Deus que envenenou? Quero chamar a atenção sobre águas venenosas. Tem um fato que a gente vai relacionar e você precisa muito aprender sobre isso. Próxima figura. Aí nós vimos a árvore típica da região. Será que ninguém viu essa árvore? Lembram? Terra à vista, água à vista, miragem, oásis, águas amargas. A verdade é a realidade. Nós queremos, aproveitando essa palavra, realidade, trazer as realidades que vão conectar, ligar as águas de Mara e aquilo que Deus mandou lançar nas águas de Mara, para as águas de Mara se tornarem águas doces, amarga uma doçura. Mas nós precisamos mergulhar, penetrar na escola dos sábios e encontrar o trono de Deus. Essa árvore, claro que é só uma tipificação, foi a solução. Lembra quando nós falamos sobre aspectos práticos da vida?
quando nós vamos tomar uma decisão, quando nós estamos diante de uma ansiedade, quando nós nos sentimos assim, de uma certa maneira tenso, querer resolver nossa vida amorosa, escolar, profissional, financeira, ministerial, espiritual, seja qual for, a gente tem que observar os detalhes. E através do detalhe a gente consegue ter uma percepção maior, um discernimento, e as nossas decisões são decisões mais equilibradas, mais maduras, eu digo, espiritual, centrada em Deus. Ninguém viu a árvore, mas quem é que viu? Viu a solução. Então, preste atenção na árvore para transformar as amarguras da sua vida no detalhe em que Deus está dizendo, é aqui que eu vou transformar. Deus quer usar um recurso como a árvore foi utilizada para dar aquela tranquilidade, para resolver, para trazer a amargura na doçura, nas maldições para as bênçãos. É promessa de Deus querer transformar. A minha vida é uma experiência de transformação, como a tua também. Porque a minha vida era amarga, era do mundo, era do inimigo, era das trevas. E eu recebi o leite e mel. Recebi Jesus na minha vida, Ele me acolheu e transformou aquela amargura, aquele vazio espiritual, numa doçura. Porque Ele entrou na minha vida, entrou na sua vida. Essa é a promessa de Deus. Que você tenha Jesus na sua vida e você cresça espiritualmente e desenvolva uma capacidade de se alinhar e encontrar o trono de Deus. Então nós vamos à próxima figura, arbusto sarça acácia. A acácia era uma árvore típica da região, que possivelmente deve ter sido esse arbusto, essa sarça que Moisés viu pegando fogo, né? E também podemos identificar como, a partir de Êxodo, capítulo 25, onde Deus vai se utilizar dessa madeira, dessa árvore, para fazer a construção de todo o tabernáculo no acampamento do povo de Deus. Que coisa maravilhosa, né? A riqueza, a resistência, a capacidade que tem essa árvore, e ela estava lá. Eu acredito que era uma acácia, que estava lá no deserto, que é uma árvore típica, e Deus viu. Deus está vendo a solução para transformar a amargura, para tirar essa amargura, tirar aquilo que é impotável, tirar aquilo que é inútil, tirar aquilo que é mal, tirar aquilo que é maligno, tirar aquilo que é ruim e transformar numa coisa boa. Você crê nisso? Escola do Perfeito, você crê nisso? Eu creio. Então vamos direto ao assunto. Quando a gente fez essa abordagem, recapitulando, trazendo apontamentos para poder ajustar as ideias das aulas passadas e levar você a outro nível de compreensão. No capítulo 7 de Êxodo, apresenta algo fantástico que está relacionado às águas de Mara. Vejam bem, dificilmente a gente vai encontrar, com todo respeito aos renomados autores, aos exegetas, muitos deles se utilizam de outras informações, dependendo do conteúdo da vida deles, que são excelente mestre, eu apenas sou um cooperador, mas a gente vai pegando informação daqui e de lá e vai trazendo, porque nos tornamos um privilegiado, porque hoje a gente pode pesquisar milhões de livros, de fontes, de informações, materiais, compêndios literários que vão ajudar a gente a trazer mais informações e convergindo para alguns aspectos. Então, nós estamos trazendo agora, hoje, uma orientação onde nós vamos linkar essa primeira parada depois do Mar Vermelho. Primeira parada. Então eu quero fazer uso de uma relação dentro da dimensão numérica. Primeira estação. Então quando a gente para a primeira estação, a gente pensa aqui assim, poxa, qual foi a ação divina com o povo de Deus para tirar o povo do Egito? O povo já tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do meio do povo. As águas do mar representam isso. O Egito ainda ali, aquilo que é amargo ainda eles tinham que beber, mas que é intragável. Você precisa sentir mau gosto, de sabor, ao experimentar as coisas do mundo. O mundo tem muita bebida. Falam de bebida, no que diz só bebida alcoólica, né? Tem muita coisa que está sendo ingerida por muita gente, está se envenenando, se contaminando, não só comprometendo a saúde física, intelectual, mental, não, a espiritual. Danos irreparáveis. E eu tenho para mim que nós podemos fazer essa ligação com primeira
parada no deserto, depois da travessia, depois disso, depois do Mar Vermelho. Primeira, aí eu penso logo, quero levar a você a refletir sobre isso. Qual foi o primeiro ato de ação divina como juízo com o povo de Deus para tirar o povo do Egito? Qual foi o primeiro? Aí vai para o capítulo 7. Primeiro, primeira parada com a primeira ação divina. Qual foi o juízo? Você está lembrado? Agora veja só a relação com águas. Está no capítulo 7 de Êxodo, no verso 14 até o verso 25. Mas eu quero chamar a atenção, o que se fala aqui? A primeira praga. Juízo de Deus, as águas do rio Nilo se tornaram em sangue. Opa! Águas que eram para beber, que eles avistaram depois de 3 dias do deserto do sul. Quando vão beber, as águas não podiam ser ingeridas, não podiam saciar. Quando a gente vai para a ação divina no juízo, tirar o povo de Deus do Egito, Deus usa na sua ação poderosa como juízo, através da vida de Moisés, a primeira praga, que é uma calamidade, que é uma desgraça. Depois de 3 dias no deserto, vamos ligar uma coisa com outra, conexão, 3 dias no deserto, numa exaustão só, numa sede só, num desgaste só, beber águas amargas, não suportaram, não podia, intragável. Então, voltando para o capítulo 7, agora Deus vê o rio Nilo. O rio Nilo era a fonte de vida para todo o Império Egípcio. Ter o rio Nilo em toda a dimensão territorial, naquela terra de Faraó, as terras de Faraó, meu amado, era se sentir o dono do mundo. Dali se extraía tudo do Nilo. O que extrair de Mara? Qual a relação? É que tem águas. As águas de Mara foram transformadas pelo poder de Deus para atender à necessidade de tirar o povo do aperto. As águas do rio Nilo agora, vou ler o texto, são agora usadas, sabe para quê? Para envergonhar, me permita, desbancar Faraó, desbancar o mundo, porque o mundo estava esmagando, estava matando, estava arrebentando, estava ruinando, ao ponto de o povo de Deus esquecer até do Elohim, do Adonai, do Yahvé, do Jeová, do o Todo-Poderoso, o Eu Sou. Águas do Nilo, Faraó, o Egito, essa conspiração mundana fez com que o povo se distanciasse de Deus. E Deus levanta Moisés e vai lá e usa Moisés, e Moisés como autoridade investida pela mão do Senhor, vai lá diante de Faraó, fala assim, olha, está a narrativa. Então disse o Senhor a Moisés, verso 14, obstinou-se o coração de Faraó e ele recusou deixar ir o povo para sair do Egito. E aí, o que diz no verso 17 do capítulo 7? Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. Que é isso? Moisés estava com uma vara. Vara, cajado, sai de onde? Árvore, madeira. O que Deus mandou Moisés lançar nas águas de Mara? Uma madeira. Como Moisés atravessou o Mar Vermelho? Com o cajado, com a vara. Então, vejam bem a construção de termos, de fatos, de uma realidade que vai a gente mergulhar, penetrar na escola dos perfeitos para alcançar a mente de Cristo e ter um entendimento espiritual. Não são só figuras não, amado. Se você achar que apenas são fatos, marcos, figuras que apenas têm um significado simbológico, não tem não. Lembre-se disso do capítulo 2 de 1 Coríntios. Você precisa ter discernimento espiritual. Eu quero levar você a ter uma capacidade de entender, através da palavra de Deus, dessas dicas, pistas para penetrar
no conhecimento de Deus, e através desse conhecimento você vai também perceber as coisas em sua volta e vai saber aplicar o modo como encara as coisas espirituais. Eu vou entender perfeitamente o modus operandi, ou seja, como o mundo está agindo para esmagar os filhos de Deus. E se você é um filho de Deus, tem o Espírito Santo, o inimigo só quer uma coisa. João 10:10. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Só que o Senhor veio para te dar vida, e vida é abundância. Vida é abundância se trata de você ter compreensão espiritual. Então vamos lá, direto ao assunto. No verso 17 nós vimos que Deus, através da vida de Moisés, utilizando de uma vara, de um pedaço de madeira, envergonhar Faraó. Fazer com que as águas do rio Nilo se tornassem que? Em sangue. Vamos à narrativa, verso 18. E os peixes que estão no rio morrerão. E o rio cheirará mal. E os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Que coisa, hein? Olha esse verso 18. Se o povo de Deus em mar, ao beber aquelas águas amargas, tiveram nojo, ojeriza, náusea, agora, retornando, para a gente entender, não deixar vácuo, ter uma compreensão. No capítulo 7, no verso 18, Deus fala assim, pega essa água do rio Nilo e vamos transformar em sangue. Pai, Filho e Espírito Santo transformou em sangue. Aí você diz assim, isso você pode ler. Alguns sociólogos, estudiosos, egiptólogos vão dizer que aquilo era um fenômeno natural, porque a terra do Egito era constituída de um material mineral barro vermelho, que em determinada época, as enchentes, as águas ficavam vermelhas. É verdade. Isso faz parte do conhecimento da natureza local, da região. Mas eu quero dizer uma coisa. Só que houve só dessa vez essa água ficar vermelha? Outras vezes não ocorreram as enchentes, ocorreram as enchentes. Mas só que tem uma questão. Dessa vez, os egípcios não puderam beber água, porque além de cheirar mal, eles tiveram nojo. Então, quando houve, se a gente considerar simplesmente um aspecto científico, natural, um fenômeno da natureza, nas experiências passadas, eles beberam da água mesmo sendo vermelha, mas agora cheirava mal. Então, é tão impressionante que neste momento, exclusivamente interessante da intervenção divina, as águas cheiram mal e tem uma questão, os egípcios não poderiam beber. E tem mais ainda. Está dando para perceber a questão da relação com Mara? O povo sai do Egito, a primeira vez que vai beber água, eles levaram água nos seus cantis, nos seus alforjes, nos seus barris, nas suas carroças, nos compartimentos, nas vasilhas, nos vasos, nas botijas. Eles levaram água do rio Nilo. Mas acabou a água, não tinha mais água. Eles só podiam beber água quando viram, depois de 3 dias, Mara. Quando chegaram lá, as águas amargas, dessaborosas. Opa! Lembrança, número 1. Puxa, lá no Egito, durante 430 anos, nós bebemos água, mas teve um dia só que ninguém pôde beber. E nesse dia, que ninguém pôde beber as águas do rio Nilo, foi o dia que Deus disse, águas do Nilo se transformem em sangue. Se a Bíblia diz que é sangue, meu irmão, não é barro vermelho, é sangue mesmo. Sabe por quê? Sangue é vida. Sangue tem células. Se tem células, tem organismos vivos. Se tem organismo vivo e se está no rio, por que cheirou mal? Porque ficou putrificado. Isso mesmo, morreu. E quando há um organismo vivo morre, fede, podre. Um churume estava, um azedo, um amargo, agora vamos lá, Mara, no rio Nilo. Qual é a conexão? Isso no capítulo 7. O 15 é de Mara, o 7 é do rio Nilo. Qual o aprendizado? Deus está no controle de todas as coisas. Quando Ele quer agir com o seu juízo, Ele age, ninguém pode pedir. Operando Deus, quem impedirá?
povo, ao beber das águas de Mara, ao experimentar com esse sabor. Uma outra lembrança que a gente vai entrar nessa profundidade no domingo que vem, dia 9. Não pode perder. Só para você entender a profundidade, porque não dá tempo para a gente falar do tamanho, da grandeza desses ensinamentos, de um aprendizado de primeira linha, alto nível. Nós queremos levar a você. O que nós queremos é provocar, estimular a você ficar aguçado. Eu vou vir à aula, eu quero saber o que é isso. Águas do rio Nilo se tornarem sangue. Águas de mar amarga, cheirando mal, nojo, amargo, azedo. Isso mesmo, as águas do rio Nilo. Sabe por quê? É nojo intragável. Eu pergunto, só os egípcios deixaram de beber? Será que os hebreus não beberam? Meu irmão, vamos à leitura? Disse mais, verso 19, mas o Senhor a Moisés, diz Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre as suas lagoas, sobre todas as águas empoçadas, para que tornem sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Amado, até mesmo o filtrozinho, a moringazinha, uma botija, um vaso, seja de madeira, uma cisternazinha, um poço artesiano, tudo do Egito foi transformado em sangue. Não era só as águas correntes do Nilo. Por que eu tenho que saber isso? Porque foi uma operação divina. Deus queria mostrar para o Egito o seguinte: vocês fizeram no povo do 430 anos beber dessas águas. E eles não sentiram o sabor da cultura. E eu vou dizer, por que cultura? Porque aquelas águas eram as águas consagradas a dois deuses, uma deusa e um deus. Os egípcios cultuavam vários deuses. E as águas do rio Nilo representavam para ele uma fonte, claro, uma fonte divina, mas a própria divindade, sabe, emanava-se sobre todas as águas. Deus desbancou o Deus das águas. Tem muitos na nossa cultura, na religiosidade brasileira, na cultura afro-brasileira, nós temos entidades que são vistas como deuses que dominam as águas. Quem domina as águas, meu irmão, é o Senhor Jesus. Ele estava deitado e chegou um dia que ele quis descansar a cabeça no travesseiro e as águas ficaram tempestuosas, tremendas, revoltas, bravias, e os discípulos ficaram atemorizados e ele acordou e disse: opa, vento, parado, calado, águas, marolinha. Ele é o Senhor de todas as coisas, ele tem um controle e ele pode decidir. E ele decidiu, no Velho Testamento, nesse capítulo 7, que o povo de Deus visse a sua intervenção para tirar eles do Egito. Agora, no capítulo 15, no verso 23, 24, 25, achou águas de Mara? Quer continuar a jornada? Eu vou fazer vocês lembrarem o seguinte: eu fui aquele que transformei a água doce do Nilo, que para vocês eram doces, mas para mim eram águas com o batismo de Faraó. Eu permiti que vocês, durante esses anos, bebessem dessa água, porém tem o seguinte: essas águas têm coliformes fecais, essas águas têm sujeira, têm nojeira, por isso que eles sentiram, essas águas são fedorentas, porque não são águas espirituais, são águas de divindade de Faraó. Eu quero mostrar quem é o Senhor das águas. Eu abri o mar vermelho, eu posso transformar Mara, eu posso transformar a sua vida. Eu creio nisso. Eu quero levar você, meu irmão, estudante da escola do sábado, da escola dominical, a ter esse aprofundamento. Vejam bem o que aconteceu. No verso 20 em diante, a gente vê Faraó enfurecido, encabulado, raivoso, porque eles tinham o costume, principalmente Faraó e toda a sua comitiva para o oceano, eles costumavam ir à praia, à beira do rio Nilo, as praias deles, né? E ali celebrar duas divindades do Nilo. Uma deusa, que é a Ísis, a deusa daqui a pouco a gente vai colocar, eu vou segurar um pouquinho, e Apis. Quando eles iam para a praia, como também alguns têm o costume de ir à praia
jogar com todo respeito, mas sabemos o quanto isso estraga a relação com Deus. De cultuar, celebrar, fazer trabalhos nas águas. Amado, esse costume também era de Faraó e de toda a sua corte, de ir para a beira do rio e cultuar os seus deuses. Naquele dia que as águas foram transformadas em sangue, cheirava mal, não se podia beber, não só dali, como em qualquer parte da casa. Imagina você abrindo uma bica, sangue. Imagina você pegar água do poço, sangue. E tem mais, não só sangue, cheirando mal, nojo. Você já sentiu algo fedorento? Foi isso que aconteceu. Deus estava dizendo então, quando eles chegaram no capítulo 15, diante de Mar, isso é nojento, dissaboroso, inútil, impotável, é amargo. As águas do Rio Nilo, vocês nunca perceberam que eram amargas, porque não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com o Faraó, com o Egito e com o mundo. Tire já, amado, Faraó, Egito e o mundo da sua vida. Beba das águas conforme o Senhor Jesus disse. Quem crê em mim, rio de água viva brotará do seu interior. Tu crê nisso? Vamos para o próximo tempo e aí por outras profundidades. Deu para conectar águas amargas com as águas do Rio Nilo transformadas em sangue? Até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Mais conhecimentos. Por que nós estamos procurando estabelecer essa relação? Torno a dizer, você é um espiritual. E como espiritual, estou procurando caminhar com você. Companheiro, parceiro das compreensões espirituais. Nós somos estudantes, nós somos alunos da Escola dos Sábios, Escola dos Perfeitos. Então, à medida que eu tive essa compreensão e pude entrar nesse alinhamento de toda essa abordagem espiritual, das dicas da palavra, eu estou te dando algumas dicas. Relacionar águas amargas com o Rio Nilo. De que modo? Para mostrar para você que meu Deus não repete milagres. Sempre há novidade. Aguarde a novidade de Deus. Seja uma pessoa espiritual. O que eu estou querendo mostrar para você que através dessa narrativa do capítulo 7, em conexão com o capítulo 5 do livro de Êxodo, águas de Mara e o Rio Nilo se transformar em sangue. Imagine você, nós queremos ver agora, quem é essa figura? Espero que você compreenda. Essa é a deusa Ísis. Outra figura, por favor. Essa é exatamente a deusa Ísis. Ela é vista como uma grande deusa, a dona do pedaço. Ela pode ser encarada como a dona do Rio Nilo. Ela que manda nas águas do Rio Nilo. O que significa isso? Ela pode ser vista como a deusa do amor. Ao falar em deusa do amor, ela também é a deusa da fertilidade. Por quê? As águas do Rio Nilo era a fonte essencial para toda a vida dos egípcios. Todo o império faraônico, Faraó e todo o seu povo dependia do Rio Nilo. Era do Rio Nilo que se produzia a agricultura, era do Rio Nilo que se levava água, se fazia comida, que gerava todo o sistema sanitário. Na semana que vem vou entrar nessa área, tá? Sanitário. Relacionar Egito, onde eles estavam, Faraó e seu palácio, e onde estava todo o acampamento, onde o povo de Deus estava. Havia esgoto, havia todo um sistema de saneamento. Isso é preciso, porque se fala de realidade, de cultura daquela época. Então, quando eu estou entrando nesse aspecto de cultura, eles cultuavam a deusa Ísis, a dona das águas, a deusa da fertilidade. E das águas é que se tirava toda a capacidade reprodutora, produtível. Olha onde estava ali. Peixes, onde os egípcios comiam muito peixe. Água para se beber. Água para ser utilizada em várias atividades da vida, da sociedade egípcia. Então, também ela pode ser vista como a deusa do cosmos. Por isso que tem as asas, aquela que chega aos espaços siderais, que tem um controle até mesmo vista como senhora do universo. Eles cultuavam essa deusa.
Onde eu quero chegar? É que quando Deus transforma a água do rio Nilo em sangue, cadê a Deus aí, com a sua capacidade cósmica, dona de toda a geração de vida, reprodução que saía das águas? Onde estava ela? Deus estava desbancando esse Deus. O único Deus, o verdadeiro Deus, o eu sou, que Moisés estava em nome dele, estava dizendo: Isis, cadê você? Faraó ficou envergonhado. Me permita, Faraó foi esculachado, passou por um mau pedaço e estava lá Moisés e Arão, representante de Deus. Qual a aplicação disso? Seja um embaixador, seja um mensageiro de Deus, seja um ministro de Deus em qualquer lugar, porque Deus quer te usar não para você ser o tal, mas em nome do eu sou, desbancar os deuses por onde você entra e sai, no trabalho, na escola, na faculdade. Infelizmente, nós estamos dando muito, aliás, nós estamos dando um péssimo testemunho. Está faltando uma vida de comunhão com Deus, quando deveríamos honrar nos lugares onde esses deuses são honrados, nós acabamos até cedendo. Quantas histórias nós estamos sabendo, quantos fatos chega ao nosso conhecimento de irmãos que se apostataram, se abandonaram a fé e estão cedendo, cultuando outros deuses. Deus levantou Moisés, Deus quer levantar você para envergonhar deuses como Ísis. Olha, com todo respeito aos egiptólogos, à cultura egípcia, a todo esse sistema de compreender o mundo de Faraó, mas tirando um pouco a paleontologia, a arqueologia, a historicidade egípcia, eu estou falando de coisas espirituais, amados, pegando a cultura, a religião, o comportamento social, dizendo que eles cultuavam Ísis. Ísis foi desbancada. Aí você vai dizer assim: mas os magos transformaram uma fonte lá também em sangue. Sim, mas desfizeram? Não. Deus, depois de 7 dias, mandou desfazer a água e os magos não conseguiram. Falando em magos, você sabia que ela também é vista como a deusa da magia? Isso mesmo. Olha que profundamente. Quer saber mais disso? Domingo que vem eu vou entrar em outra elasticidade espiritual e aí vamos ver a próxima figura também. É ela aqui, foi um amuleto encontrado, né, nos apetrechos, em tudo aquilo que foram escavados na área das terras do Egito, encontraram que é o culto à deusa Ísis, que também ela é vista, sabia disso, como a deusa das crianças. Por isso está essa figura menor na mão dela, ela é vista de protetora das crianças. Amado de Deus, com todo respeito a todos os educadores, pedagogos, instrutores, mestres da área infantil, devemos ter todo o cuidado com nossas crianças. Neste mundo, no Brasil, estão se estragando as nossas crianças com ideologias, com ideias tão perversas, tão mundanas, tão promíscuas, tão sem Deus. Devemos ter cuidado, voltando para aqui, então, para observar essa deusa, só para chamar a atenção. Vamos continuar o nosso estudo. Agora aqui nós temos um outro Deus, é o Deus Apis, que também é conhecido como Deus do Egito. Então era um casal, Ísis e Apis. Esses dois é que mandavam no rio Nilo. Foi consagrado, aquele rio foi consagrado a esses deuses. Então, esse Deus Apis, que geralmente apresenta com um corpo humano, musculoso, mas uma cabeça de um boi, porque representa a força da natureza. O boi era visto no Egito como uma força impetuosa, bruta, um vigor de trabalhar a terra, de uma força enorme, de impetuosidade. Então, ele era visto como um Deus. E encaravam ele também como o Senhor das águas do rio Nilo. Vamos para outra figura, e a gente vai ver assim, um amuleto encontrado, mais uma vez, uma cabeça de um boi e um corpo humano. Esses amuletos foi muito encontrados. Eu já estive no Egito, estive no Cairo, estive no Museu do Cairo, e eu posso trazer até algumas imagens no domingo que vem. Eu posso trazer algumas fotos e mostrar que eu visitei esse Egito e eu vi esses amuletos lá.
muita coisa, historicamente, a nível paleontológico, a nível arqueológico, é de realmente levar a gente a ter mais conhecimentos dentro da ciência e dentro das compreensões das cátedras que nós precisamos ter. Mas quando a gente tem o conteúdo bíblico, quando somos espirituais, a gente começa a ver que através dessas informações nós podemos compreender melhor a mente de Deus e como Ele nos leva a estar inserido no mundo, mas não somos no mundo. Jesus falou, não sou desse mundo não, por isso você não compreende minha linguagem, está no capítulo 8 todinho. Por isso que no verso 43 do capítulo 8 de João, ele vai dizer, você não compreende minha linguagem, não pode entender a minha palavra. Eu não sou deste mundo, nem meus filhos. Se você é um filho, você está nesse mundo, mas não é desse mundo. Então, porque você pensa nas coisas espirituais e você consegue ver que das águas amargas pode se tornar doçura. Você pode compreender que Deus envergonha o Egito, Faraó, envergonha Apis, que é o Deus também visto como Deus da fertilidade. Então, a dupla, o casal da fertilidade, de protetores do Rio Nilo, são agora desbancados. Deus desbanca aqueles que querem estragar a sua vida. Pode ficar certo disso. A história não vai ser igual como está sendo. Deus vai transformar, vai dar uma nova trajetória de conquista para você. Não estou falando só na questão de prosperidade, mas conquista consigo mesmo, compreensão de quem você é para Deus, de que Deus é para você, e você foi feito para o louvor da sua glória, e ser uma bênção por onde você entrar e sair. Amém? A próxima figura, rapidamente, a gente vai ver agora mais caracterização, mais típico, né, dos adornos egípcios, ele com a cabeça agora parecendo mais um cavalo, que também era visto também com esse animal bruto, uma cara de um boi, então agora às vezes também poderia aparecer nessa figura assim, o vigor, a força de um cavalo. Então, dentro desses aspectos animalescos, nós vamos encarar como os deuses do Egito eram os senhores, os tais, dono do pedaço, dono do Rio Nilo. E aí, meu amado, o que é que vai acontecer? Primeira coisa, não me permita, já falamos tanta coisa, mas é força de expressão, é pensar assim, por que Deus fez isso? Qual a relação que a gente pode tirar de Mara agora as águas da Mara? Nós vimos que no verso 18, águas não podiam ser ingeridas, bebidas. Então esse episódio, o povo de Deus já viu. Depois de 430 anos, o povo de Deus pôde ver que Deus transforma a água, que do Nilo parecia ser doçura, que eles durante esses anos inteiros beberam, agora Deus estraga a água para mostrar para Faraó que não tem Deus Ísis, nem tem Deus Ísis e não tem o Deus Apis. Esses deuses foram desbancados. Também Mara não era o Deus da amargura, não foram os animais que infectaram, não era um esgoto, era lembrar em que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele queria, lembra da palavra laboratório, fazer de Mara a primeira parada relacionada com a primeira praga. Isso mesmo, a primeira parada, depois da travessia do Mar Vermelho, a 4 paradas das 42 estações, mas a primeira parada, depois de 3 dias no deserto, relacionar com as águas transformadas em sangue. Meu amado, sangue é vida. Deus sabe o que queria apresentar, me permita assim trazer para você. Ele pega o sangue, coloca dentro das águas do Rio Nilo para dizer o seguinte, a vida que vocês tiram daí foi eu que criei. Eu criei os peixes, eu criei todos os seres aquáticos, marinhos, eu criei as águas, eu criei tudo. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu dou o início e o fim. Eu tiro a vida e dou a vida. Não é Ísis e não é Apis. Deus desmoralizou, desbancou, arruinou, estrangulou, quebrou realmente os deuses no meio e mostrou para Faraó, olha, deixa o meu povo ir.
qual a relação ao colocar sangue? Deus colocou, mostrou só, essa vida que está no Rio Nilo, ela não suporta o que eu irei fazer. Se a vida nele, então vou mostrar que a vida que está no sangue pode morrer dentro das águas controladas por esses deuses e eles não poderão fazer exatamente nada, porque o meu basta chegou, deixa o meu povo ir. Então essa relação, conforme o verso 18, que eles não podiam beber das águas, o povo de Deus viu isso. Eles sabiam dessa cena, a primeira praga, a primeira estação depois do travesseiro do Mar Vermelho. Eles sabiam, e aqui está a relação. E é preciso a gente observar essas pistas, essas dicas espirituais para a gente compreender que na nossa trajetória, qual a lição, qual a prática disso? É que depois de uma exaustão, podemos nos deparar com um desgaste maior e se decepcionar. Mas espere um detalhe, Deus está preparando uma árvore. Deus está preparando, através de um detalhe, jogar nas águas, ser lançado nas águas de Mara e ela se transformar, se tornar doçura. Ei, Moisés e Arão, a vara, a madeira que eu pedi para vocês apontarem para as águas, desbancando o governo de Ísis e de Apis, porque a vara na mão de Arão, de Moisés, era o governo de Deus, a autoridade de Deus. E Deus quer te dar autoridade. Agora, lembre-se que Tiago disse, e bem claro, 7, verso 7, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Cadê Ísis? Cadê Apis? Cadê as celebrações na praia, na beira do rio, por Faraó? Foram desbancados. Deus fez a água feder, a água ficou fedorenta, a água ficou intragável. E aí, lembrança lá em Mara, nós vimos essa cena. Deus transformou as águas. Deus desbancou, Deus desbancou os deuses do Nilo, onde eles apostavam tudo, o Nilo para eles era tudo para Faraó e Egito. Assim está o mundo está apostando em muitas águas que estão correndo. E eu vou falar com outra profundidade no domingo que vem. Mas preste atenção. Quem achar que está por cima e que controla a sua vida, porque você vai ter que comer e beber do mundo, eu quero dizer, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Se um dia você caminhar na trajetória, você enfrentar a realidade como povo de Deus, você vai lembrar da experiência. Deus desbanca aqueles que se acham governos, autoridades, dono do pedaço, porque Deus te deu autoridade, te deu a palavra. Usa a palavra. Seja uma fiel testemunha, dê bom testemunho, anda com Deus, confia, mesmo que a exaustão venha, o deserto machucando, castigando, as águas são decepcionantes porque não tem como saciar sua sede. Há um detalhe, e nós vamos ver isso na semana que vem, há um detalhe que ninguém viu, só Deus viu. O que Deus viu? Deus viu a árvore e ninguém viu, porque só queriam ver água. Eles viram 430 anos, só água do Nilo. E agora não esqueceram, continuavam ainda com a cultura de resolver o seu problema com água. E a solução estava na água. É apenas um meio. A solução está na comunhão com Deus, na intimidade com Deus. E Deus queria mostrar, vou desbancar ainda algumas coisas que estão dentro de você, porque a Bíblia é bem clara, você precisa ser um homem espiritual. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumido, e o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez abundantemente, um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Você está vendo água, só a solução à sua vista? Deus está vendo a árvore. Veja o detalhe junto com Deus, para que não tenha que lembrar do que Deus envergonhou as autoridades
do Egito. Você tem uma autoridade sobre você. Há um governo na sua vida. O governo é do Adonai, é de Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Até domingo que vem, sempre com Deus, juntinho de você, Escola Bíblica Dominical. Não falte, semana que vem, aula presencial na Primeira Igreja Batista Branca, no templo em que você vai ter acesso. Deus te abençoe, 10 horas da manhã, aula presencial. Vai ser gravado? Sim. Quem quer assistir a aula, só a partir de segunda-feira, não terá ao vivo nem live, será presencial. Um beijo grande no seu coração. Até lá, se Deus quiser. Olá, esses são os avisos da semana.